A Traição Suprema. O Despertar da Rainha de São Paulo. Antes de começar, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história de vingança empresarial como esta. O gancho impactante. O que acontece quando a traição definitiva ocorre diante dos olhos do mundo inteiro? Ele era Ricardo Soler, um magnata do setor imobiliário de São Paulo, famoso por sua ambição sem limites. Ela era sua esposa silenciosa e belíssima, Beatriz. Mas no gala beneficente do Instituto Ibirapuera, o evento social mais importante da elite paulistana, Ricardo não apenas ignorou a esposa. Ele se atreveu a beijar pública e apaixonadamente sua nova amante, Lorena Aguiar, na frente de cada fotógrafo. A humilhação foi total. O mundo viu como a vida de Beatriz se estilhaçava, mas todos se esqueceram de um detalhe crucial, um segredo que Beatriz guardava há 12 anos. Ricardo podia gerenciar a empresa, mas Beatriz era a dona. E o martelo estava prestes a cair. A joia, a gaiola de ouro. O salão de festas do Hotel Unique, em São Paulo, estava sufocante. Não era o calor. O ar-condicionado mantinha um frio polar que transportava o aroma de milhares de orquídeas. Era o peso. O peso do colar de diamantes, um generoso presente de aniversário de Ricardo que parecia mais uma linda coleira brilhante. O peso do vestido de seda azul noite, sob medida, uma cor que Ricardo havia classificado como sutil e apropriada, e, sobretudo, o peso de ser Dona Beatriz Soler para o mundo. Beatriz Soler era a mulher mais sortuda do Brasil. 12 anos atrás, ela era uma jovem tranquila e afeita a livros. Uma ninguém. Então ela capturou a atenção de Ricardo Soler, o incorporador imobiliário mais ambicioso, carismático e impiedoso de São Paulo. Ele havia construído a Soler Capital do nada, uma história que contava frequentemente, convertendo-a em um império de 10 bilhões de reais. Beatriz, com sua elegância discreta e figura esguia, era o acessório perfeito. Presidia as caridades certas, falava apenas quando lhe dirigiam a palavra e parecia requintada em seu braço. Esta noite era o gala anual do Instituto Ibirapuera. Em tese, era o evento de Beatriz, a presidente, mas, quando Ricardo subiu ao palco, as luzes o seguiram como atraídas por um ímã. "Todos nós temos um dever", Ricardo trovejou, sua voz como aço polido preenchendo o salão. Ele exibiu seu famoso sorriso predatório. "Um dever de construir, um dever de triunfar, e quando triunfa, um dever de retribuir." O salão, cheio da velha nobreza paulistana e da nova tecnologia do Vale do Silício brasileiro, explodiu em aplausos. Beatriz aplaudiu suavemente, seu sorriso tão ensaiado e perfeito quanto as pérolas da mulher ao seu lado. Ela observou o marido. Ele era uma criatura magnífica, só ângulos marcados, alfaiataria cara e uma confiança cegante. Parecia em todos os sentidos o rei da cidade. Mas os reis se tornam descuidados. Beatriz sentiu a mudança há 6 meses. Não foi uma tempestade repentina, mas uma mudança no ar, uma queda na pressão barométrica. Foi a maneira como Ricardo, de repente, começou a guardar o telefone, inclinando a tela para longe dela, embora ela nunca tivesse demonstrado o menor interesse. Foi o novo e inconfundível aroma em seus suéteres de cachemir. Não o perfume dele, mas algo almiscarado, caro e invasivo. Eram os sussurros. "Ele é um titã!" Uma voz deslizou de uma mesa próxima. Mas aquela nova vice-presidente dele, Lorena Aguiar, é quem tem o instinto assassino.
Dizem que é a razão pela qual fecharam o negócio da Riviera de São Lourenço. Dizem muitas coisas sobre ela. O colunista ronronou, seus olhos encontrando Ricardo no palco. Ela é brilhante e devastadora. A mão de Beatriz, apoiada na toalha de mesa branca, se apertou. Lorena Aguiar. O nome tinha sido uma constante em sua casa por meses. Lorena fechou o negócio. Lorena reorganizou a divisão. Lorena trabalha tanto quanto eu. Beatriz havia feito sua própria investigação silenciosa. Lorena era realmente devastadora. Uma ruiva alta, graduada pela FGV, com uma presença nas redes sociais tão afiada e curada quanto suas maçãs do rosto. Seu feed era uma mistura de arquitetura brutalista, alta costura e fotos o suficiente sinceras na sala de reunião da Solar Capital para sinalizar sua importância. Ricardo terminou seu discurso e o aplauso foi ensurdecedor. Ele desceu do palco, mas não retornou à mesa de Beatriz, sendo interceptado por uma multidão de admiradores. Beatriz o viu rir aquela grande risada teatral e dar um tapinha nas costas de um incorporador rival. Seu celular vibrou silenciosamente em sua bolsa de mão. Uma simples mensagem de texto de uma linha de um número salvo como AF. As contas estão saldadas, a provisão de horizonte de eventos confirmada e segura. Beatriz leu a mensagem uma vez. Um suspiro quase imperceptível escapou dela. Ela digitou uma resposta de uma palavra, admitido. Ela levantou os olhos. Do outro lado do salão, Ricardo finalmente havia encontrado seu caminho até Lorena Aguiar. Lorena, em um ousado vestido carmesim que não deixava nada para a imaginação, olhava para ele, não como uma funcionária, mas como um predador avaliando sua presa. Ela riu, tocando o antebraço dele. Era um gesto de intimidade casual que gritava posse. Beatriz pegou sua taça de água, o cristal frio contra sua pele, o peso de seu vestido, os diamantes, o sobrenome. Tudo continuava ali, mas já não era uma gaiola. Era uma armadura. Ela era a esposa tranquila, o acessório sutil, a mulher que nunca, jamais, seria uma ameaça. E enquanto observava o marido e a amante no centro do salão, Beatriz Soler percebeu com uma calma arrepiante que todos haviam cometido um erro terrível. Terrível! Eles acreditaram que ela era apenas a esposa do homem que gerenciava a empresa. Não tinham ideia de que ela era a mulher que a possuía. Preparação para a vingança. As 2 semanas seguintes foram uma aula magna de guerra psicológica sutil. O evento que Ricardo e Lorena estavam organizando não era um assunto oculto. Era o grande gala de inovação do 12º aniversário da Solar Capital. Era por todos os indícios a obra-prima de Ricardo. Ele estava planejando apresentar seu projeto legado, um complexo de Smart City multimilionário que redefiniria o horizonte de São Paulo. Era o nome dele nos convites, o rosto dele na capa da Exame daquele mês, antecipando o anúncio. As preparações de Beatriz foram mais silenciosas. Doutor Armando, ela disse, sua voz suave no estúdio, à prova de som de seu próprio casarão no bairro dos Jardins, uma propriedade que Ricardo nem sequer sabia que ela possuía. Este não era o apartamento que compartilhavam, mas seu santuário, seu verdadeiro escritório. Dr. Armando Freitas, AF, era um homem que parecia talhado em granito. Ele tinha sido o advogado principal de seu pai, e agora era o dela. Era a única pessoa viva que sabia toda a verdade. Isabel, ele respondeu, sua voz um monótono áspero. Ele nunca a chamava de Senhora Soler. A junta da Éter Participações está preocupada. Éter Participações sou eu, Armando, disse Beatriz, virando-se da janela. E eu estou preocupada,
mas não com o preço das ações. Estou preocupada com a podridão. A podridão? O Sr. Soler está prestes a anunciar o projeto Legado, disse Freitas, ajeitando os óculos. Um projeto financiado inteiramente pela Éter através de 3 corporações de fachada e apresentado como dele. Se afundar, nós assumimos o golpe. Vai afundar, disse Beatriz. Ele é arrogante, é descuidado e está apaixonado, ou seja lá o que for, por uma mulher que é tão arrogante e descuidada quanto ele se tornou. Ele acredita que é o sol e está prestes a voar direto para ele. Então, o que fazemos? Perguntou Armando. Não fazemos nada, disse Beatriz. Nós o deixamos voar, nós o deixamos alcançar o céu, e quando ele estiver no topo, eu entregarei a conta da calçada. Ela se virou para a janela. Eu preciso que você esteja pronto, Armando. O protocolo Horizonte de Eventos. Eu quero que ele esteja carregado. Quero os documentos de rescisão por justa causa redigidos. Quero as ordens de apreensão de ativos arquivadas e seladas, prontas para serem executadas sob minha ordem. Isso é terra arrasada, Beatriz, disse Freitas, o mais próximo que ele chegou de surpresa. É o que resta depois de um incêndio florestal, Armando. Ela replicou. E eu estou parada nas cinzas. Pausa para reflexão. Se você fosse Beatriz, você teria exposto Ricardo imediatamente ou teria esperado o momento perfeito como ela? Comente sua resposta em sua língua. No penthouse de cristal e cromo que Ricardo chamava de lá, a tensão era palpável. O gala de inovação é tudo, Beatriz, disse Ricardo, andando de um lado para o outro em frente ao seu closet, que era do tamanho de um estúdio. Ele já estava em sua camisa de smoking. Isto não é uma das suas coisas de caridade. Isto é legado. Estou ciente, Ricardo, você mencionou. Beatriz estava em sua penteadeira aplicando um batom neutro e discreto. Eu preciso de você clean esta noite, ele disse sem olhar para ela. Simples, elegante. A junta do Rio está voando. O prefeito estará lá. Eu não quero distrações. Distrações, ela repetiu, sua voz monótona. Sim, apenas seja a anfitriã perfeita. Sorria, aperte mãos e deixe as conversas importantes para mim. Ele finalmente se virou. Seus olhos pousaram nela. E onde está o azul? Aquele que eu gosto. O azul? Sim, não essa coisa vermelha berrante que você comprou na semana passada. O olhar de Beatriz foi imperturbável. Eu não comprei um vestido vermelho, Ricardo. Ele franziu a testa, irritado. Seja lá o que for, apenas se prepare, o carro chega em 20. Ele saiu do quarto, já falando ao telefone. Lorena, certifique-se de que os pacotes de imprensa tenham o novo design. Beatriz ficou olhando para seu reflexo. Ela não tinha comprado um vestido vermelho, mas sabia com a certeza do nascer do sol quentinha. Ela pegou o seu telefone e enviou uma nova mensagem ao doutor Armando Freitas. Adicionar Lorena Aguiar ao protocolo de rescisão. Causa: conspiração para fraudar acionista principal. Admitido. Beatriz se levantou. Ela olhou para o vestido azul noite que Ricardo havia deixado para ela. Então, caminhou para o fundo de seu armário, para uma capa de roupa que havia recolhido naquela tarde. Ricardo queria simples, queria sutil, queria que sua esposa fosse uma sombra. Ela abriu o zíper da capa. Dentro havia um vestido da cor do gelo, um deslumbrante sob medida, brilhante, que não apenas entrava em uma sala, mas a conquistava. Ele quer uma distração, ela sussurrou para seu reflexo. Ele está prestes a consegui-la. O beijo. O Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM, estava transformado. O grande salão, geralmente reservado para relíquias antigas, era agora um monumento ao ego moderno.
Telões gigantes com projeções da Solar Capital varriam as paredes. O ar vibrava com um quarteto de cordas, tocando uma versão moderna de uma bossa nova. Quando Ricardo e Beatriz Soler chegaram, uma rajada de paparazzi explodiu em uma cegante parede de luz. Ricardo, como sempre, absorveu-a. Pôs o braço ao redor da cintura de Beatriz, um gesto possessivo. Mas a narrativa mudou. Os sussurros da linha de imprensa eram diferentes esta noite. É a Beatriz, a senhora Soler? Olha o vestido! Beatriz, em seu brilhante vestido branco glacial, parecia menos uma sombra e mais uma rainha. Os diamantes em sua garganta não eram uma coleira, eram um aviso. Ela sorriu, um pequeno sorriso cúmplice, e deixou Ricardo guiá-la para dentro. Mas era ela quem todos observavam. Ricardo sentiu. Ele apertou sua cintura com mais força. Seu sorriso enrijeceu. É um vestido, Beatriz. Demais, você não acha? É, ela murmurou, soltando-se do aperto dele para pegar uma taça de champanhe de um garçom que passava. Achei apropriado para um aniversário. Ela deslizou pela multidão, uma visão de branco, deixando-o parado na entrada, franzindo a testa. A festa era um mar do sucesso de Ricardo. O prefeito estava lá, os investidores do Rio, reservados e vigilantes. E então estava Lorena Aguiar. Ela, de fato, vestia vermelho. Era uma coluna de seda cor de sangue, deslumbrante e ousada, que estava praticamente pintada. Seu cabelo flamejante estava puxado para trás, seus lábios pintados do mesmo vermelho chocante. Era uma declaração de guerra, e ela estava parada ao lado da maquete do projeto legado de Ricardo, agindo como se fosse a anfitriã. Beatriz observou a distância, viu os olhares, os sussurros, a forma como Ricardo e Lorena continuavam se encontrando, seus corpos alinhados, suas cabeças inclinadas. Eram um casal de poder que irradiava energia, e Beatriz foi relegada, mais uma vez, ao papel de esposa. Chegou o momento do evento principal. Ricardo subiu ao palco. Esta noite, ele começou, com voz emocionada. Nós não apenas celebramos 12 anos de sucesso, celebramos o futuro, um futuro que eu construí. Beatriz, parada perto da parte de trás, sentiu um calafrio percorrer suas veias. Um futuro que eu construí. Não pude fazer isso sozinho. Ricardo continuou. Ele agradeceu ao prefeito, agradeceu à junta. E então sorriu, seu olhar fixo no vestido vermelho na primeira fila. Mas a visão não é nada sem um catalisador, sem alguém que compartilhe esse fogo, alguém que veja o mundo como você. Por favor, juntem-se a mim para agradecer à brilhante, à visionária Lorena Aguiar. O spotlight se virou para Lorena. Ela parecia triunfante. Caminhou em direção ao palco. E então o impensável aconteceu. Não foi um aperto de mão. Não foi um abraço. Ricardo, drogado por seu próprio ego e pelo rugido da multidão, inclinou-se. Lorena, com os olhos fixos nos dele, encontrou-o nos degraus. Na frente de 200 convidados do prefeito de São Paulo, da imprensa internacional e de sua esposa, Ricardo Soler puxou Lorena Aguiar para seus braços e a beijou. Não foi um selinho, foi um beijo profundo, apaixonado, nível cinematográfico. Os flashes não apenas pipocaram, eles explodiram. O salão ficou em silêncio total. O único som era o clique, clique, clique de uma dúzia de câmeras capturando o momento. Beatriz não se moveu, não ofegou, não desmaiou. Ela simplesmente ficou em pé, seu rosto uma máscara pálida e bela, e observou. Viu o homem que um dia amou, o homem que ela criou, humilhá-la pública e brutalmente. Viu a mão de Lorena contornar o pescoço de Ricardo, um gesto de pura posse triunfal. Um único repórter
mais corajoso que o resto, virou sua câmera do palco para Beatriz. O flash foi cegante. Capturou a imagem que estaria na capa do Mundo no dia seguinte. A esposa perfeita, fria como gelo, vendo sua própria vida detonar. O beijo terminou. Ricardo, atordoado, olhou para a multidão silenciosa. Lorena, com o batom apenas borrado, olhou direta e intencionalmente para Beatriz. Foi um sorriso de pura vitória. Beatriz manteve seu olhar. Então, com uma calma mais aterrorizante do que qualquer grito, Beatriz Soler deixou sua taça de champanhe na bandeja de um garçom, virou-se e saiu do grande salão. Ela não correu, ela caminhou. Cada passo foi medido. Suas costas retas, a esposa perfeita tinha abandonado o prédio. A execução pública. Ricardo não voltou para casa. O relógio digital na mesa de cabeceira de Beatriz marcava 4h17. O silêncio do penthouse era absoluto. O vestido de gelo estava amontoado no chão de seu closet, uma brilhante pele de cobra que havia sido descartada. Beatriz estava em um simples roupão de seda cinza, sentada na escuridão, olhando a cidade que nunca dormia. Seu celular, que havia vibrado incessantemente por horas com mensagens de amigos preocupados e ligações de Ricardo que ela havia silenciado, acendeu com uma única mensagem do Dr. Armando Freitas. "A senhora está bem?" Foi a coisa mais pessoal que ele já havia perguntado a ela. Ele me beijou na frente de todos. O mundo já está online. O Soler e a vampira. Beatriz escreveu. Um momento depois, Freitas respondeu: "O protocolo é ativado?" O polegar de Beatriz pairou sobre a tela. Este era o botão final. Não havia volta. Ela pensou nos 12 anos de trabalho, de construir Ricardo, de acreditar no homem que ele poderia ser. Pensou no olhar no rosto de Lorena, aquela vitória presunçosa e reptiliana. Pensou no beijo, na arrogância, na execução pública. Ativar, ela escreveu, horizonte de eventos completo, apreender os ativos, congelar as contas, rescindir os contratos de aluguel. Quero que ele acorde amanhã de manhã sem nada além de sua arrogância. "Será feito!" respondeu Freitas. "A junta da Éter se reúne às 9h para ratificar o voto. Segurança foi enviada à sede da Solar Capital. Eles garantirão os servidores às 6h. E, Armando", escreveu Beatriz. "Sim, Sra. Blackwood." "Certifique-se de que troquem as fechaduras do banheiro executivo." Beatriz desligou o telefone. Ela não sentiu nada, nem tristeza, nem mesmo raiva. Apenas um vazio frio e profundo que estava sendo rapidamente preenchido por determinação. O sol estava nascendo sobre o horizonte de São Paulo quando a porta do penthouse finalmente se abriu. Ricardo cambaleou para dentro, sua gravata de smoking desfeita, seu cabelo bagunçado. Ele cheirava ao perfume de Lorena. Ele viu Beatriz sentada na penumbra da manhã e visivelmente estremeceu. A bravata da noite anterior havia sumido, substituída por um medo pálido e de ressaca. "Beatriz", ele começou, sua voz pastosa. "Olha." "Foi a última coisa que eu queria ouvir você dizer." "Não", ele disse. Sua voz era calma, mas cortou a sala. Simplesmente aconteceu muito rápido. A energia, a multidão, Lorena, o nome dela. "É a última coisa que eu queria ouvir você dizer." "Beatriz, me escute." Ele tentou agarrar o braço dela, sua velha tática autoritária. Ela se afastou e a mão dele caiu no ar. "Você tem que entender isso. Isso é paixão. Isso é real. O que você e eu temos é confortável. É uma parceria." "Mas isso..." "Uma parceria?" Ela repetiu, assentindo lentamente. Sim, era isso que éramos. Uma onda de alívio percorreu o rosto dele. Ele confundiu a calma dela com fraqueza.
com aceitação. Exatamente. E eu vou cuidar de você. Eu não sou um monstro. Você terá o penthouse, a casa em Angra dos Reis, uma mesada muito, muito generosa. Você nunca terá que trabalhar um dia em sua vida. Ele já estava dividindo os ativos, presumindo que fossem dele para dividir. Você está me dando o penthouse? Ela perguntou, inclinando a cabeça. É claro. E o motorista? Simplesmente não brigue por isso, Beatriz. Não faça isso ser feio. Meus advogados redigirão os papéis. Podemos chamar de diferenças irreconciliáveis. Será limpo. Meu advogado, disse Beatriz caminhando em direção ao seu closet. É Dr. Armando Freitas. Ricardo riu. Um som curto, agudo e feio. Freitas, o velho advogado de sucessões do seu pai. Beatriz, não seja ingênua. Ele é um fóssil. Não é páreo para a minha equipe. Ele será devorado vivo. Apenas aceite o acordo. Beatriz parou na porta. Ela olhou para trás para o rei de São Paulo parado em sua sala, sua camisa manchada com o batom de outra mulher. Você tem razão, Ricardo, ela disse suavemente. Ele não é páreo para os seus advogados. Ele está tão acima deles que eles nem sequer estão jogando do mesmo jogo. Ela fechou a porta. Ele ouviu o clique da fechadura. Ricardo, irritado, mas aliviado, serviu-se de um uísque. Ele pensou que o pior havia passado. Ele pensou que havia ganhado. Ele ligou para seu chefe de segurança. Sim, Marco, vou trabalhar de casa hoje. Feche o andar executivo. Não quero ninguém me perturbando, exceto a senhora Aguiar, é claro. Deixe-a subir. Houve uma pausa. Sr. Soler. O quê? Ricardo retrucou. Meu cartão de acesso não está funcionando. O que você quer dizer com não está funcionando? É um passe nível ouro? Não, senhor. Quero dizer, o prédio não está funcionando. Ah, há homens aqui de terno. Não são os nossos caras. É segurança da Éter Participações. Eles estão trocando as fechaduras, senhor. O sangue de Ricardo congelou. Éter! A holding! Por que eles estão... Coloque o homem encarregado no telefone agora mesmo! O contrato. Para entender a beleza do que estava acontecendo às 9 da manhã, que começou em... Bem, uma terça-feira. É preciso entender a mentira que Ricardo Soler estava vivendo há 12 anos. O pai de Beatriz, Dr. Fernando Blackwood, não tinha sido um advogado de sucessões. Ele tinha sido um fantasma, um gênio imobiliário e tecnológico tranquilo e discreto que fundou a Éter Participações na década de 1980. Ele comprava terrenos, patentes e blocos inteiros de cidades. Então os ocultava atrás de camadas de sociedades limitadas e fundos fiduciários. Ele odiava ser o centro das atenções. Quando morreu, deixou para sua única filha, Beatriz, não apenas uma fortuna, mas um império. Beatriz, então, com 25 anos, tinha uma opção. Poderia ter se tornado a bilionária nas capas, mas era filha de seu pai. Queria um perfil discreto e queria um parceiro, alguém que não se sentisse intimidado por ela. Ela conheceu Ricardo Soler quando ele era um analista júnior, com muito charme e uma startup à beira da falência. Ele não tinha ideia de quem ela era. Ele apenas viu uma mulher bonita e tranquila. Ela viu sua ambição pura e sua fome. Ela decidiu conduzir um experimento. Ela lhe deu um empréstimo inicial, dinheiro da família, ela chamou. Ela o deixou fundar a Soler Capital. O que ele nunca soube foi que a empresa foi fundada como uma subsidiária de propriedade integral de 100% da Éter Participações. Ele nunca foi o dono, ele nunca foi o fundador. Ele foi e sempre havia sido o diretor executivo, CEO, um empregado. Cada negócio brilhante que ele fechou
foi com dinheiro da Ether. Cada edifício que ele adquiriu era propriedade da Ether alugada para a Solar Capital a uma taxa amigável. Todo o seu império, seu nome no edifício, seu jatinho particular, seu projeto legado. Tudo foi construído sobre uma base de propriedade da mulher a quem ele acabara de dizer para ficar com o penthouse e o acordo pré-nupcial. Ricardo havia insistido em um acordo pré-nupcial para proteger sua futura riqueza. Os advogados de Beatriz, liderados por Dr. Armando Freitas, advogado principal da Ether, ficaram encantados em redigi-lo. Era um documento de ferro que estabelecia sem sombra de dúvida que, em caso de divórcio, todos os ativos adquiridos antes e durante o casamento seriam divididos com base na propriedade original verificada. Ricardo o havia assinado com um sorriso presunçoso, pensando que estava se protegendo de uma caçadora de fortunas. Ele acabara de assinar sua própria sentença de morte. O protocolo Horizonte de Eventos era uma pequena cláusula enterrada no contrato de emprego de 200 páginas de Ricardo, um contrato que ele tinha sido arrogante demais para ler. Estabelecia que se o CEO, Ricardo, cometesse qualquer ato de má conduta pública grave ou vileza moral que ameaçasse a reputação da empresa controladora, a Ether, a junta poderia rescindir seu contrato por justa causa com efeito imediato. A perda por justa causa significava que ele perdia tudo: salário, bônus, indenização e, o mais importante, suas opções de ações não adquiridas. O beijo público e apaixonado com uma funcionária em um evento patrocinado pela empresa, que agora estava na capa de todos os jornais do mundo ocidental. Isso, Dr. Armando Freitas argumentaria, era a própria definição de má conduta pública grave. A reunião de junta das 9 Rio não foi uma reunião, foi uma formalidade. Consistiu em Beatriz, como única acionista, assinar um único documento apresentado por Armando Freitas. Eu, Beatriz Blackwood Soler, presidente e única proprietária da Ether Participações, por meio deste, ratifico a rescisão de Ricardo Soler, CEO da subsidiária Solar Capital, por justa causa, com efeito imediato. O império caiu com o rabiscar de uma caneta. A confrontação. Ricardo estava em pânico total. Seu telefone era um tijolo. Seu e-mail tinha voltado com um erro de usuário desconhecido. O elevador privativo para seu escritório, acesso negado. Ele, de fato, pegou um táxi, até a torre Solar Capital, o monumento de cristal e aço ao seu próprio ego. Ele invadiu o hall de entrada, o rosto vermelho. Eu sou Ricardo Soler. Vocês vão me deixar subir para o meu escritório. Ele rugiu para os novos seguranças no hall. Eram homens grandes e quietos, com o emblema da Ether Participações nas lapelas. Senhor Soler, senhor, seu nome não está na lista de acesso, disse o segurança principal, sua voz educada, mas definitiva. Eu sou a lista de acesso, gritou Ricardo. Não, senhor, o senhor não é. Neste exato momento, as portas do elevador tilintaram. Lorena Aguiar chegou, parecendo nervosa, mas triunfante. Ela vestia um terninho branco, pronta para seu primeiro dia, como a nova senhora Soler, não oficial. Ricardo, querido, o que está acontecendo? O cartão corporativo do meu motorista foi recusado, ela disse aborrecida. Então, ela viu os seguranças. O que é isso? Esses brutamontes não me deixam subir para o meu próprio escritório, disse Ricardo agarrando o braço dela. Não seja ridículo, zombou Lorena. Ela marchou até o segurança principal. Eu sou Lorena Aguiar, vice-presidente executiva. Estes seguranças estão demitidos. Chame seu supervisor agora.
O guarda olhou para um tablet em sua mão. Ah, sim, senhora Aguiar. Temos um pacote para a senhora. Ele entregou um envelope pardo simples. Lorena o abriu, com um olhar presunçoso no rosto. Sua expressão mudou enquanto lia. Seu rosto foi de presunçoso a confuso. Então, a cinza. Dentro havia uma carta de uma única página. Informava-a de que seu emprego na Solar Capital havia sido rescindido com efeito imediato por violações do Código de Conduta da empresa e conspiração para fraudar. Também a informava de que o apartamento alugado pela empresa em que ela morava teria que ser desocupado em 24 horas. Uma fatura foi anexada por ativos corporativos desviados, incluindo roupas de grife, voos e o vestido vermelho que ela usara na noite anterior. Tudo cobrado no Amex corporativo. Isto é uma piada. Ela sussurrou, o papel tremendo em sua mão. Ricardo, o que é isso? O que é éter? Ricardo estava dizendo com a voz embargada. Eles são apenas nossos sócios silenciosos. Eles são uma holding. Eles não podem fazer isso. Na verdade, disse uma voz, sim, eles podem. Dr. Armando Freitas entrou pelas portas do hall, flanqueado por mais 2 seguranças da éter. Ele parecia um agente funerário muito distinto e muito caro. Senhor Soler, senhora Aguiar, disse Freitas com a voz monótona, vocês estão invadindo propriedade privada. Propriedade privada? Guinchou Ricardo. Este é o meu prédio, eu o construí. Não, senhor Soler. Freitas o corrigiu. O senhor era um empregado neste prédio, um prédio de propriedade da Éter Participações. A partir das 9h01 da manhã de hoje, o seu emprego e o da senhora Aguiar foram rescindidos por justa causa. A palavra justa causa atingiu Ricardo como um golpe físico. Você não pode. A junta nunca aprovará isso. Eu sou a junta. O senhor era o presidente da junta da subsidiária, senhor Soler, disse Freitas, olhando para o relógio. Uma junta que foi dissolvida por sua única acionista esta manhã. A segurança agora escoltará ambos para fora das instalações. Qualquer tentativa de reentrada será lamentável. Os guardas avançaram. Não! Lorena de repente encontrou sua voz. Era áspera e feia. Você não pode. Ricardo é o homem mais poderoso desta cidade. Ele vai processar você. Ele vai processar a Éter. Nós seremos donos dessa empresa. Ricardo, pela primeira vez, parecia completamente derrotado. Ele sabia no fundo o poder da Éter. Ele simplesmente nunca soubera quem eles eram. Quem? Ele sussurrou, olhando para Freitas. Quem? Quem é a Éter? Quem fez isso? Armando Freitas olhou por cima de Ricardo para a entrada principal. As portas de vidro se abriram. Eu fiz. Beatriz Soler entrou no hall. A transformação foi absoluta. O vestido de gelo da noite anterior havia sumido, substituído por um conjunto de tailleur preto, Tom Ford, afiado como uma navalha. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque severo e poderoso. Seu rosto era pálido, composto e absolutamente aterrorizante em sua calma. Ela não era a senhora Soler. Ela era Beatriz Blackwood. Estava flanqueada por sua própria equipe de segurança. O queixo de Ricardo caiu. O sangue drenou de seu rosto. Ele olhou de Beatriz para Armando Freitas e de volta para Beatriz. A matemática, tão simples quanto devastadora, finalmente estava se somando em sua cabeça. Beatriz, ele disse, sua voz um grasnido patético. Lorena, no entanto, ainda estava em modo de luta. Ah, olhe! Ela zombou, sua voz pingando desprezo. A esposa traída veio chorar. Você veio implorar por sua mesada, querida? Receio que Ricardo e eu estejamos liquidando.
Beatriz nem sequer olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em Ricardo. Você, Ricardo sussurrou apontando com um dedo trêmulo. Foi você, seu pai, sucessões. Meu pai, disse Beatriz, sua voz clara e fria, ecoando no hall de mármore. Foi Fernando Blackwood, fundador e único proprietário da Éter Participações, e como sua única herdeira, eu sou a Éter Participações. A confissão pairou no ar, uma granada com o pino removido. O rosto de Lorena enrugou. Não, isso não é possível. Eu sou dona deste prédio, continuou Beatriz, dando um passo à frente. Ricardo deu um passo para trás. Eu sou dona do terreno em que ele está construído. Eu sou dona da cadeira em seu escritório, do jatinho em que você voou nas últimas semanas e do relógio em seu pulso. Tudo propriedade da Éter alugada para um CEO que foi arrogante demais para ler o próprio contrato. Ricardo estava hiperventilando. Oh, o pré-nupcial? Eu o pré-nupcial. Beatriz quase sorriu. Ah, estou tão feliz que você mencionou. Armando, você trouxe o pré-nupcial. Freitas avançou e exibiu o documento. É bastante claro, Sr. Soler. Todos os ativos voltam à sua propriedade original verificada, dado que todos os seus ativos eram, de fato, ativos da minha cliente, o senhor fica exatamente com o que tinha quando a conheceu. A mente de Ricardo recuou 12 anos. Uma startup falida, um terno de R$2.000. Você não leva nada, disse Beatriz. Não foi uma ameaça, foi um fato. Você não tem direito ao penthouse porque eu o comprei com fundos da Éter. Você não tem direito à casa de Angra dos Reis, nem aos carros, nem à arte. Você não tem direito, de acordo com a cláusula de vileza moral que você violou ontem à noite, nem mesmo a uma indenização. Ela finalmente virou seu olhar para Lorena. Lorena, que havia congelado de horror, recuou visivelmente. E a senhora Aguiar, disse Beatriz, sua voz caindo para um sussurro ártico. Você pensou que estava dormindo com o rei. Você estava dormindo com um gerente intermediário. Um gerente intermediário muito bem pago, mas um empregado, afinal de contas. Eu vou processar você, guinchou Lorena. Rescisão indevida e assédio. Por favor, faça isso, interveio Armando Freitas, entregando-lhe um segundo envelope. Esta é uma cópia da denúncia criminal que estamos apresentando à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, detalhando sua conspiração para usar a autoridade revogada do Sr. Soler para fraudar a empresa controladora. Acredito que o termo é fraude eletrônica. E isto, ele lhe entregou um tablet, é a gravação de segurança do escritório de Ricardo, onde a senhora autoriza o uso de fundos corporativos para a campanha midiática de seu projeto legado. Uma campanha que foi, de fato, uma blitz de relações públicas para seu relacionamento pessoal. Acredito que minha equipe legal fóssil desfrutará muito da descoberta. Lorena olhou para a evidência. Então para Beatriz. Não viu misericórdia, não viu raiva, não viu nada. Apenas o vazio negro e frio de um problema que estava sendo resolvido. Lorena deixou o tablet cair. Ela se virou e saiu correndo, seus saltos ecoando no mármore para fora do prédio e para fora de suas vidas. Agora estavam apenas Ricardo e Beatriz. «Beatriz!» ele implorou, a voz embargada. Ele estendeu as mãos. «Querida, por favor, eu não sabia. Foi um erro, um teste. Foi um erro estúpido. Estúpido!» «Foi», Beatriz assentiu. «Seu erro foi pensar que eu era um acessório. Eu nunca fui o acessório, Ricardo. Eu fui a arquiteta.» Ela passou por ele. Você não pode simplesmente me deixar sem nada, ele gritou,
sua voz se quebrando em desespero. Depois de 10 anos, eu amei você. Eu trabalhei para você. Beatriz parou de costas para ele. Ela virou a cabeça ligeiramente. Não, Ricardo. Você não trabalhou para mim. Você trabalhou para minha empresa. E seu desempenho foi considerado deficiente. Segurança. Os guardas da Éter, que estavam esperando pacientemente, avançaram. Cada um pegou um dos braços de Ricardo. Isso é agressão. Ele gritou enquanto eles começavam a arrastá-lo, fisicamente, em direção às portas giratórias. Eu sou Ricardo Soler! Vocês não podem fazer isso comigo. Eu vou contar para a imprensa. Beatriz, por favor. Beatriz observou enquanto o homem que havia sido o rei de São Paulo era jogado sem cerimônia na calçada do edifício que costumava levar seu nome. O letreiro da Solar Capital, no alto, já estava sendo preparado para sua remoção. Ela se virou para Armando Freitas. Doutor Armando, faça com que retirem o letreiro antes do meio-dia e vamos mudar a marca. Eu gosto do nome original do meu pai. Blackwood Inovações, disse Freitas com um vislumbre de sorriso. Tem uma certa integridade. Sim, disse Beatriz, caminhando em direção ao elevador. Tem. Estarei no meu escritório. As portas do elevador tilintaram e Beatriz Soler, Beatriz Blackwood, ascendeu ao seu trono. O legado. O dia após a confrontação no hall não foi apenas uma notícia. Foi um evento sísmico. A cidade, que havia se deliciado com a história do beijo escandaloso, agora recebia uma refeição muito mais rica, mais complexa e infinitamente mais satisfatória. O mundo, tendo que retirar às pressas sua história da vampira, agora gritava um título que se tornaria icônico. O rei morreu. Viva a rainha! Como a esposa silenciosa, Beatriz Blackwood construiu e destruiu um império. A história estava em toda parte. Não era apenas uma sensação da imprensa marrom, mas um terremoto financeiro. O Valor Econômico publicou uma análise sóbria e atônita, intitulada O Fantasma da Éter. Como a Solar Capital foi um engodo de 10 bilhões de reais por 12 anos. A Exame, que havia colocado o rosto de Ricardo em sua capa apenas um mês antes, lançou uma edição digital. A bilionária invisível Beatriz Blackwood acaba de dar uma aula magna de governança corporativa. A narrativa, antes um simples conto de uma esposa tola e um marido infiel, foi reescrita instantaneamente. Beatriz não era a mulher traída, ela era a arquiteta, o fantasma, a rainha de gelo. Blogueiras feministas e gurus financeiros a louvaram igualmente. A Vogue Brasil publicou um artigo de opinião intitulado O Poder do Tailleur, analisando sua entrada no hall como uma declaração de guerra e um novo uniforme para a mulher que já teve o suficiente. Em um instante, ela não era apenas poderosa, mas um símbolo global de competência tranquila e aterrorizante. Mas enquanto o mundo lia sobre a nova rainha, a antiga corte estava em ruínas. Ricardo Soler não havia dormido. Ele não estava no penthouse. Sua chave eletrônica nem sequer funcionou no elevador. Ele não estava em um hotel 5 estrelas. Seu cartão Amex Centurion, seu cartão preto, sua identidade, havia sido recusado com um discreto bip digital de finalidade. Ele estava em um estéril quarto de R$200 por noite em um Ibis no centro, um quarto que pagou com o último dinheiro em sua carteira. Ele estava sentado na beira da cama, o edredom barato arranhando sua pele, assistindo à sua própria execução na Globo News. Viu Beatriz naquele tailleur preto entrando em seu hall. Viu a si mesmo, um lunático, sendo arrastado. Seu rosto uma máscara carmesim, gritando seu próprio nome como uma maldição. É uma mentira, ele murmurou,
o controle remoto em sua mão. Ele clicou na Record News. Um painel estava dissecando a cláusula do horizonte de eventos. É uma peça de trabalho legal brilhante e brutal, disse um analista. Ele violou a cláusula de moralidade na frente do mundo inteiro. Ela não apenas se divorciou dele, ela o demitiu. É um roubo! Ricardo rugiu para a tela. É minha empresa, eu a construí! Ele agarrou seu telefone e seus contatos. Todos estavam lá, os homens e mulheres mais poderosos de São Paulo e do Rio. Ele lutaria contra isso. Ele construiria um exército. Ele ligou para David Macedo, seu advogado pessoal, o tubarão que havia redigido o pré-nupcial. Ricardo, a voz de David estava nervosa. Eu não posso falar. O que você quer dizer com não pode falar? Gritou Ricardo. Ela está roubando de mim. Nós a processamos a Éter. Nós vamos destruí-la. Você disse que o pré-nupcial era inquebrável. É, Ricardo, disse Macedo, sua voz baixando. Protege a propriedade original verificada. E Ricardo, eu vi os documentos de constituição. Eles acabaram de ser enviados pelo advogado da Éter. Você não tem nenhuma propriedade original. Você era um CEO, um empregado com folha de pagamento. Você fundou a Solar Capital como uma subsidiária de 100% da Éter Participações. Ricardo, ela financiou sua startup. Sempre foi dela. O telefone escorregou na mão de Ricardo. Não, isso não. E Ricardo, disse Macedo, o prego final. Eu não posso mais representá-lo. Seu acordo de retenção era com a Solar Capital. Como você não é mais um agente dessa empresa, e francamente, dado que o advogado da Éter enviou uma notificação de cessação e desistência para todo o meu escritório, estamos abandonando você. Conflito de interesses. Adeus, Ricardo. A linha ficou muda. Ele tentou outros, seus amigos do clube, seus rivais na junta. Ninguém atendeu. Mensagens de voz. Usuário não encontrado. Ele era uma não pessoa. Era radioativo. Um grito primitivo de raiva e terror se acumulou em seu peito. Ele atirou o telefone. Ele se espatifou na parede em frente a uma impressão emoldurada genérica de um barco a remo. Ele tinha uma última carta, um último movimento desesperado. Ele usou o telefone do hotel para ligar para a única pessoa que ainda se beneficiaria de sua miséria, o colunista de fofocas do mundo que estivera no gala. 2 horas depois, eles estavam no bar escuro e vazio do hotel. O colunista, um homem chamado Marcos, tomava uma água com gás com um pequeno gravador na mesa. Ela é um monstro! Ricardo cuspiu, suas mãos tremendo. Ele não havia se barbeado. Ela é uma viúva negra. Ela planejou isso por 12 anos. Ela é desumana. Ela me deixou construir isso só para tirar de mim. Ela é quem teve o caso, sabia? Com o Dr. Armando. Tenho certeza disso. Marcos apenas assentiu, seus olhos brilhando. Isso é bom, Ricardo. Isso é ouro. A traição da rainha de gelo. Continue falando. Eu estou falando, disse Ricardo inclinando-se. Sobre minha história, meu livro, meu filme. Eu vou contar a verdade para todos. Receio que o senhor não fará isso, Sr. Soler. Uma voz nova, calma e fria, interrompeu o bar. Ricardo e Marcos se viraram. Um jovem com um terno perfeitamente ajustado, sem rugas, estava ali. Ele parecia ter uns 25 anos, mas seus olhos eram antigos. Ele trabalhava para o Dr. Armando Freitas. Quem diabos é você? Ricardo retrucou. O jovem não respondeu. Ele simplesmente colocou um único documento dobrado sobre a mesa na frente de Ricardo e deu um tapa nele. O que é isso? Ricardo o desdobrou. Isso, disse o jovem advogado, é o apêndice F, seção 3 do seu contrato de emprego de CEO.
o acordo de não divulgação e não desacreditação. É exaustivo. Ele estabelece, em resumo, que o senhor não pode falar sobre a Ether Participações, Blackwood Inovações ou qualquer membro de sua junta, o que inclui Beatriz Blackwood, em nenhum fórum público ou privado à perpetuidade. Ou o quê? Ricardo zombou, embora seu coração estivesse batendo forte. Ou, disse o advogado, o senhor será responsável por danos liquidados na soma de, e cito, uns 5,5 bilhão de reais. Meu escritório foi instruído a monitorar todos os meios de comunicação. Se uma única palavra da história do Sr. Soler aparecer impressa, nós apresentaremos a ação e ganharemos. Nós sempre ganhamos. O advogado olhou para Marcos. E o senhor agora faz parte de uma possível interferência dolosa. Eu o aconselharia a excluir essa gravação. Marcos, que havia enfrentado celebridades irritadas e advogados da máfia, mexeu em seu gravador e apertou deletar. Ele estava aterrorizado. Bom dia, senhores. O jovem advogado se virou e saiu. Ricardo ficou olhando para o papel. Era uma prisão. Ele não estava apenas arruinado. Ele estava silenciado. Ele não tinha dinheiro, nem empresa, nem amigos, e nem sequer uma história para vender. Ele era um fantasma. Ele tinha sido completa e totalmente apagado. A queda da vampira Lorena Aguiar, por outro lado, não era do tipo que se apagava. Ela era uma lutadora. Ela era uma vampira. E era, em sua própria mente, a verdadeira vítima. Ela passou 48 horas esgotando suas linhas de crédito restantes, reunindo uma equipe de advogados dos sonhos. Ela estava processando por demissão injusta, assédio sexual, ambiente de trabalho hostil e angústia emocional. Ela iria ser dona de Beatriz Blackwood. Seu dia no tribunal, ou melhor, em uma estéril sala de depoimentos, chegou 3 semanas depois. Ela entrou em um terno escuro e modesto, seu cabelo ardente preso. Ela estava interpretando o papel da profissional traída e séria. Beatriz não estava lá, é claro. Apenas Dr. Armando Freitas, flanqueado por seu novo jovem associado. Senhora Aguiar, começou Freitas, sua voz um monótono áspero. Não percamos tempo. A senhora alega demissão injusta. Eu era a executiva de melhor desempenho na Solar Capital, disse Lorena, sua voz clara e ensaiada. Fui demitida por despeito pessoal por uma mulher ciumenta e desequilibrada. Uma mulher desequilibrada que, como única acionista, tinha todo o direito de dissolver a junta e fazer uma limpeza, retrucou Freitas. Mas vamos falar sobre seu desempenho. A senhora estava ou não em um relacionamento sexual com seu superior direto, o CEO Ricardo Soler. Minha vida pessoal não é relevante. Disse Freitas, deslizando um arquivo sobre a mesa. Quando a senhora usa essa vida pessoal para fraudar a empresa. Esta é uma cópia da denúncia da CVM que apresentamos ontem. Vamos para a prova A1. Ele produziu uma impressão. Este é o seu extrato do Amex Corporativo. Nele a senhora comprou um vestido Carolina Herrera vermelho, sob medida, por 14 mil euros. A descrição que a senhora arquivou com a contabilidade foi entretenimento e networking de clientes. Senhora Aguiar, quem a senhora estava entretendo? O rosto de Lorena empalideceu. Ricardo aprovou todos os meus gastos. O que nos leva à prova B, continuou Freitas implacável. Uma transferência bancária autorizada pela senhora de 250 mil reais do orçamento de marketing do projeto Legado. Este dinheiro foi enviado para Alma Piari, uma empresa de fachada constituída em Delaware e de propriedade de sua irmã. Isso foi para uma blitz midiática. Uma blitz midiática? Disse Freitas, deslizando uma cópia do O Globo com o beijo.
que parece ter sido muito focada em sua marca pessoal, não na da empresa. Isto, senhora Aguiar, é fraude eletrônica, é conspiração. Esta não é uma ação por demissão injusta. Esta é uma audiência pré-julgamento para um caso criminal. Seu caso criminal. Lorena ficou olhando. A luta havia sumido. Ela estava encurralada. Agora, disse Freitas, recostando-se. Minha cliente, a senhora Blackwood, é generosa. Ela acha tudo isso muito desagradável. Ela está disposta a retirar as acusações criminais e a não processá-la pelo valor total dos ativos que a senhora roubou. Eu não roubei. Com a condição, continuou Freitas, como se ela não tivesse falado, de que a senhora retire esta ação frívola, assine uma confissão vinculativa completa e aceite o mesmo acordo de não divulgação que o senhor Soler. O rosto de Lorena se enrugou. Então eu não levo nada? Oh, pelo contrário, disse Freitas. A senhora fica fora de uma prisão federal. O ignominioso fim de Lorena Aguiar não ocorreu em um tribunal. Ocorreu um mês depois, em um Starbucks em São Paulo. Seus processos haviam desaparecido, sua reputação destroçada. A ação por desvio de ativos a havia levado à falência. Ela estava tentando comprar um latte de R$6. Recusado, disse o barista sem levantar os olhos. O quê? Não, tente de novo, retrucou Lorena. É um cartão novo. O barista suspirou. Ele passou novamente. Recusado. De novo? Você tem dinheiro? Você sabe quem eu sou, guinchou Lorena, a pressão do último mês explodindo. Eu administrava uma empresa de bilhões de reais. Isso é ridículo. Moça, eu só preciso de R$6,50. Eu sou Lorena Aguiar, eu vou custar seu emprego. O vídeo do YouTube, intitulado A Amante do Bilionário Tem um Ataque no Starbucks, teve 10 milhões de visualizações antes da meia-noite. Ela não estava apenas arruinada, ela era um meme, ela era uma piada. A coroação, enquanto a velha guarda se autodestruía, a nova rainha estava construindo. O primeiro ato de Beatriz Blackwood como presidente da rebatizada Blackwood Inovações não foi celebrar, mas demolir. Ela estava parada na grande e opulenta sala de reuniões, o trono de Ricardo, com os arquitetos do projeto Legado. Senhora Presidente, senhora Blackwood, começou o arquiteto principal, um homem nervoso chamado Pedro. Aqui estão os planos revisados para a agulha. Como o Sr. Soler solicitou, será a estrutura residencial mais alta do hemisfério ocidental, um penthouse privativo de 20 mil metros quadrados. Basta, disse Beatriz. Sua voz era calma, mas silenciou a sala. Obrigada, Sr. Pedro, mas o senhor pode jogar isso fora. Os arquitetos se entreolharam com horror. Mas, senhora Presidente, isso são 4 anos de trabalho. Foram 4 anos de trabalho no projeto errado, disse Beatriz, caminhando até a maquete gigante da brilhante torre fálica. Isso é um monumento ao ego de um único homem. Eu não estou interessada em ego, estou interessada em legado. Ela se virou para a equipe atordoada. Vamos redesenhar do zero. A agulha se foi. Não vamos construir um clube privado para bilionários. Estamos construindo uma comunidade. Ela apontou para a base do modelo. Esta metade se tornará unidades de habitação digna de última geração para rendas baixa e média. Este parque privado. Ela moveu uma pequena árvore modelo folheada a ouro. Agora é um parque público. E este espaço será uma nova escola STEM totalmente financiada para o distrito. Mas, senhora Blackwood, gaguejou Pedro, os lucros, as margens deste design são muito apertadas. O design do Sr. Soler era obsceno, ofereceu Beatriz. Não se preocupe com as margens, Sr. Pedro. Preocupe-se com o horizonte. Meu pai acreditava que a saúde de uma empresa estava ligada à saúde da cidade em que ela vivia.
Não estamos apenas construindo apartamentos, estamos investindo na cidade. Agora, sua equipe pode lidar com isso? Ou devo procurar uma que possa? Pedro, vendo o aço em seus olhos, de repente sentiu uma onda de inspiração que não sentia há anos. Sim, ele disse, ficando mais ereto. Sim, senhora Blackwood, podemos. Bom, disse Beatriz, eu quero novos planos em minha mesa em uma semana. Quando a história do novo projeto legado vazou, a cidade, que já estava do lado dela, apaixonou-se. Ela não era apenas uma invasora corporativa a sangue frio. Ela era uma visionária. Ela era, como disse um colunista, a bilionária que não sabíamos que precisávamos. 3 meses depois, no outono em São Paulo, as gigantescas e chamativas letras da Solar Capital haviam sido raspadas do edifício. Em seu lugar, em elegante aço escovado, estavam as palavras Blackwood Inovações. Beatriz estava parada em seu escritório. O escritório que, de fato, sempre foi dela. A pesada madeira escura e o couro haviam sumido, substituídos por madeiras claras, cristal e uma impressionante coleção de arte moderna. A sala não era mais uma tumba de ego. Era um centro de luz e ar. Armando Freitas entrou, sem se incomodar em bater. Esse era o costume dele. Senhora Presidente, ele disse. Ele ainda a chamava assim, mas agora havia um calor nisso. Armando, ela respondeu virando-se da janela. As projeções do primeiro trimestre chegaram. Ele lhe entregou um tablet. Parece que o mercado tem um gosto por integridade. Aumentamos em 30% em relação ao melhor trimestre da Solar Capital. O novo projeto legado conseguiu 3 grandes parceiros institucionais. A cidade está em êxtase. Bom, disse Beatriz, um pequeno sorriso genuíno tocando seus lábios. E uma última notícia administrativa, disse Freitas, com um raro olhar astuto em seus olhos. A senhora se lembrará que estamos licitando os serviços de catering para o primeiro gala anual da Fundação Blackwood. Recebemos várias propostas e uma ligação entrou esta manhã. Um representante de vendas muito persistente de um novo fornecedor. Monarca Suprimentos de Catering, sediada em Campinas. O sorriso de Beatriz não vacilou, mas seus olhos, por um momento, foram de gelo. Continue. O representante, continuou Freitas, era um senhor Ricardo Soler. Ele insistiu muito em falar diretamente com a senhora para fazer a venda pessoalmente. Ele disse que tinha um longo relacionamento com a diretora. Beatriz ficou em silêncio por um momento, olhando para a cidade que agora ela ajudava tão visivelmente a liderar. Ela pensou no homem gritando em seu hall. Pensou no homem que beijou sua amante para o mundo ver. E agora pensou no homem ao telefone, em um terno barato, tentando vender-lhe guardanapos de coquetel. E o que você disse a ele, Armando? Ela perguntou, sua voz suave. Eu informei ao Sr. Soler que toda comunicação com o fornecedor deve passar pelo departamento de aquisições, disse Freitas com a voz monótona. Eu também o adverti que, dada a familiaridade dele com a diretora da empresa, qualquer contato direto adicional poderia ser visto como um conflito de interesses, ou talvez assédio. E a proposta? Perguntou Beatriz. Competitiva por unidade, disse Freitas com o mais leve encolher de ombros. Mas fui informado de que a qualidade de seus guardanapos é, para ser gentil, deficiente. É claro que rejeitaremos. Beatriz finalmente riu. Não foi uma risada alta, mas foi real e quente, e preencheu todo o escritório. Obrigada, Armando. É tudo, senhora Presidente. Ele a deixou sozinha. Beatriz Blackwood se virou para a janela. O peso dos diamantes havia sumido. O peso dos vestidos havia sumido. O peso do nome Soler era uma lembrança amarga e distante. Tudo o que restava era a coroa. Era pesada, era dela,
e ela, pela primeira vez em sua vida, percebeu que havia nascido para usá-la. O final significativo. E assim, o império construído sobre a arrogância foi derrubado pela mulher que colocou a primeira pedra. Beatriz Soller, agora Beatriz Blackwood, não apenas obteve vingança. Ela obteve justiça. Ela lembrou ao mundo que a pessoa mais quieta na sala é frequentemente a mais poderosa. Ricardo e Lorena pensaram que estavam assumindo o controle da empresa, mas eram apenas empregados e acabaram de receber o ultimato final. Diga-me nos comentários, o que você achou do movimento final de poder de Beatriz? Você acha que a queda de Ricardo foi satisfatória ou ele merecia ainda mais? Se você amou esta história de drama, karma e doce vingança, certifique-se de curtir este vídeo. Realmente ajuda o canal a crescer. E se você ainda não o fez, inscreva-se e ative o sino de notificações. Compartilhe este vídeo com um amigo que precise ver que a melhor vingança é ser dono de tudo